Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós viajamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente para o Mato Grosso do Sul. Vamos conversar com o Gabriel Balta, que é coordenador técnico da ProSoja lá do estado. Vamos entender um pouquinho como é que está o avançar da colheita da soja por lá. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Bom dia, obrigado. Gabriel, me diga uma coisa, a gente já tem aí, pelos levantamentos da ProSoja, 93,8% das áreas colhidas. Com esse retrato, o que se pode esperar das médias de produtividade aí para o estado? Bom, Letícia, analisando, né, o cenário aí da soja, né, praticamente aí com uma colheita finalizada, a ProSoja trouxe dados do campo. Então, atualmente, a gente já mostrou aí praticamente 690 mil hectares de soja, no qual a gente conseguiu revisar a produtividade inicial. Então, antes, né, no início da safra, a gente estava com o número de 54 sacas, e agora a gente conseguiu diminuir essa área, essa produtividade, para 50,5 sacas por hectare. Então, praticamente é uma retração aí de 6,5% na produção e na produtividade. Então, a gente estava com 54 sacas e uma produção aí de 3,8 milhões de toneladas. E a partir disso, né, com essa revisão, a gente essas 50,5 sacas, a gente tem uma retração de 19%, né, da expectativa de volume de produtividade, no qual a gente tem uma retração bem exorbitante, né, para a safra, e no qual a gente tem uma produção aí gerada de 12 milhões 923 mil hectares, uma queda aí de 13,9% quanto à safra anterior. E, Gabriel, me diga uma coisa, essa queda na produtividade, então, em relação ao que era previsto no início do ciclo, de 19,12%, e essa redução na produção, essa correção agora de 13,89%, isso tem qual peso? É o fator climático que pesou mais para essas perdas? Conta um pouquinho para a gente, para a nossa audiência, como que foi o transcorrer dessa safra de soja por aí e como que foi o comportamento do clima, se ele pesou então de uma forma mais preponderante para ter causado essas perdas. Praticamente, né, todo o efeito que a gente teve dentro dessa safra foi a questão climática. Então, a gente teve praticamente 1,5 milhão de hectares com reflexo da estiagem, no qual a gente teve altas temperaturas também aliadas à estiagem, no qual a gente teve um aumento das temperaturas em 3 graus, né, quando comparado à safra anterior, e a redução de chuva em cerca de 19%. Então, isso daí afetou extremamente a produção, mas também a gente teve o reflexo de algumas pragas, né, igual principalmente a mosca branca, no qual foi o principal atuante durante a safra. A gente teve uma safra no início bem difícil, porque o produtor tentava efetuar o plantio e não conseguia. Então, a partir de setembro, o produtor veio tentando efetuar o plantio. Praticamente toda a safra foi instalada a partir de outubro, final de outubro, até dezembro no estado do Mato Grosso do Sul. Então, o produtor teve que plantar mais tardio, então teve produtor plantando até dia 13 de janeiro. Então, a gente teve uma janela bem difícil, no qual ali em dezembro, quem plantou em outubro, teve praticamente 40% da safra, da área, né, dessa safra perdida. Então, foi bem difícil. Esse produtor que plantou em novembro foi um produtor que teve um arranjo de plantas melhores, então foram plantas bem estruturadas, mas quando chegou perto do enchimento de grãos, é, a, simplesmente não teve a granação desse grão. Então, são grãos pequenos, são bastante vagens sem grãos. Praticamente a planta estava em perfeitas condições, mas devido à alta temperatura, isso daí passou muito mais rápido, né? E o ciclo acabou pulando as etapas. Então, o produtor aí teve uma perda efetivamente bem alta.
E, Gabriel, me diga uma coisa, olhando para essa questão da perda e também pensando nos preços de venda que a gente vê de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, que eles estão bem aquém do que o produtor esperava, como que está a questão da comercialização aí no Mato Grosso do Sul? Como que está essa dinâmica? Tem produtor ainda que a conta-gotas travando algum tipo de negociação, mesmo que seja ali para cumprir algum compromisso financeiro durante o mês, ou os produtores ali estão segurando essa soja na expectativa de um aumento, de um repique nesses preços? Bom, praticamente a gente está aí com 42% da safra 23-24 comercializada, então tem muito produtor segurando o grão. Acredito que a gente deveria estar com uns 10% mais avançado, né, nessa comercialização, devido como a gente está agora no período de finalização de colheita, o produtor deixa um pouco para efetuar a comercialização após o fechamento do ciclo. Ainda a gente tem preços aí médio no estado do Mato Grosso do Sul de 109 sacas, então, reais a saca, então acredito que isso daí é algo bem difícil o produtor está esperando. É algo melhor porque, devido à nossa capacidade estática está menor esse ano, né, de produção, eu acredito que o produtor tem espaço para aguentar mais 6 meses esse grão dentro do armazém. Certo. Gabriel, muito obrigada pelas informações. Você é sempre bem-vindo, assim como todo o time da ProSoja MS aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o espaço. Conte sempre com a gente. Tá, então estivemos com o Gabriel Balta, que é coordenador técnico da ProSoja do Mato Grosso do Sul, nos trazendo as informações a respeito da colheita da soja que vai se encaminhando para o final lá no estado e que registra, então, perdas. Segundo o Gabriel, o que ele traz para a gente de informação? Que a estimativa da produção ela foi reduzida, então, para 12,9 milhões de toneladas de grãos. Isso dá uma queda, então, no percentual da produção de 13,89% e a produtividade em relação ao início do ciclo, ela caiu 19,12%. O Gabriel ele conta que no início da implantação dessa safra de soja, de acordo com as médias que são trabalhadas ali no estado, a média de produtividade esperada era de em torno de 54 sacas por hectare e, por enquanto, até esse momento, a gente tem uma média de 50,5 sacas por hectare de média geral para o estado. Vamos lembrar que essa média geral a gente tem ali disparidades em relação a regiões para regiões. Então, vamos levar em consideração esse fator. Um outro ponto que o Gabriel trouxe para a gente também é que o principal fator que fez e que causou então essa perda na safra de soja nesse ano lá no Mato Grosso do Sul foi a questão climática. Houve ali alguma pressão da mosca branca, mas a questão climática ela foi preponderante, segundo o Gabriel, 19% menos de chuva nesse ciclo em comparação ao ciclo anterior e 3 graus a mais na temperatura em relação ao ciclo anterior, ou seja, mais seco, mais calor, muitos grãos não formaram, então, segundo ele, atrapalhou na granação da soja, atrapalhou todo o ciclo e agora, então, os produtores estão avaliando, né, essa perda na produtividade. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.